A origem da vida é um dos grandes mistérios não resolvidos da ciência. Alguns cientistas especulam que a própria vida se originou em outro lugar e chegou à Terra, ou seja, que a vida em nosso planeta é de origem extraterrestre. Nesse conceito, asteroides e cometas transportando micróbios agiram como uma fonte de distribuição da vida na Terra, uma semeação talvez deliberada, projetada por uma inteligência avançada. A origem da vida na Terra é desconhecida, embora exista uma abundância em especulações. A panspermia é a teoria de que a vida na Terra veio do espaço, de cometas, asteroides ou de outros planetas, ou seja, que a vida em nosso planeta é de origem extraterrestre. A teoria da panspermia pode ser vista já nas ideias do filósofo grego Anaxágoras, que falava das sementes da vida. O astrônomo Fred Hoyle sugere que pequenos corpos como asteroides e cometas agem como uma fonte provável de distribuição de vida, pois eles podem proteger as sementes da vida, incluindo o DNA e o RNA, vida viva, fossilizada ou dormente, celular ou não celular. Espécies distintas de mais de 18 mil tipos diferentes de bactérias e outros micróbios prosperam e florescem na troposfera, a primeira camada da atmosfera da Terra. O ar é um mecanismo de transporte ideal e serve como a via principal para a dispersão de bactérias, partículas de vírus, algas, protozoários, líquenes e fungos, incluindo aqueles que vivem no solo e na água. Muitas espécies de micróbios desenvolveram a capacidade de sobreviver a um impacto violento de hipervelocidade, aceleração extrema e a ejeção no espaço, como também as temperaturas frias, o vácuo de um ambiente interestelar, os raios ultravioleta, cósmico, os raios gama e a descida pela atmosfera e o pouso na superfície de um planeta. Os micróbios podem também formar esporos e tornar-se dormentes, e tornando a vida mesmo depois de centenas de milhões de anos. Eles não poderiam ter desenvolvido essas capacidades se toda a sua história ancestral e genética tivesse sido confinada a uma vida na Terra. Grupos numerosos de pesquisa independentes detectaram as nucleobases para o DNA e o RNA em meteoritos. Meteoritos são condritos carbonáceos e contêm uma grande abundância de minerais portadores de água, compostos orgânicos e biologicamente relacionados, e esses orgânicos são de origem extraterrestre e foram produzidos provavelmente biologicamente. A panspermia parte do pressuposto de que a diversidade biológica e principalmente a estrutura genética dos organismos modernos já estavam estabelecidas nos programas genéticos dos germes da vida vindos do espaço, que a evolução é um ajuste fino ao meio ambiente e à vida, onde a biosfera controla ativamente as condições ambientais de um planeta a fim de criar as condições mais prováveis para a vida. O DNA e o RNA desempenham papéis fundamentais no transporte de informações genéticas em toda a vida na Terra. O físico Francis Crick afirma que a existência do DNA é um caso tão improvável que é razoável suspeitar que uma forma primitiva de vida não entrou no espaço por acidente, mas foi enviada para a Terra deliberadamente por uma sociedade tecnologicamente avançada em outro planeta, uma contaminação proposital que ele chamou de panspermia dirigida.
O envio de pequenos grãos de bactérias é, de acordo com Crick, a forma mais barata e eficaz de transportar a vida para um planeta potencialmente viável. A razão é, por exemplo, que a civilização estava enfrentando uma catástrofe inevitável ou esperava que outros planetas fossem terraformados para a colonização posterior. O fato de todos os organismos usarem os mesmos códons para os mesmos aminoácidos pode ser explicado se a vida tivesse surgido em um outro lugar e os organismos usados para infectar planetas sem vida compartilhassem uma linguagem. O universo é suficientemente antigo para que outras civilizações inteligentes possam ter surgido em outro lugar, semeado o universo com vida, enviando micróbios por meio de viagens interestelares. Os micro-organismos são mais fáceis de transportar e podem se adaptar mais prontamente às novas condições, já que enviar organismos maiores seria muito difícil. O biólogo e imunologista Edward Steele afirma que a transferência horizontal de genes desempenha um papel fundamental na evolução cuja agência é responsável à infecção entre espécies por vírus. Vírus e células têm coevoluído com organismos terrestres desde o surgimento da vida no planeta, e as células que evoluem para resistir aos seus invasores virais podem dar origem a novas formas e comportamentos à medida que os vírus movem os genes entre as células não relacionadas. Steele sugere que a transferência horizontal de genes está associada à panspermia e que essa transferência de informações genéticas vem de fontes muito além da biosfera do nosso planeta. Quando consideramos o número vasto de mundos habitáveis em nossa galáxia, a panspermia pode permitir que todos os tipos de organismos se espalhem entre os sistemas. A transferência horizontal de genes explica a presença de genes descobertos em organismos que não vêm de nenhum ancestral direto, e esses genes podem vir de uma espécie animal separada ou de um micro-organismo. No genoma humano, 145 genes chegaram relativamente recentemente de outras espécies, incluindo bactérias, fungos, plantas e animais, e são responsáveis por codificar a regulação do sistema imunitário. Alguns desses genes por transferência horizontal estão até envolvidos na determinação dos tipos sanguíneos, os quais estão correlacionados com características pessoais incomuns. Nuvens vastas de informação genética viral estão literalmente chovendo da atmosfera, provocando modificações evolutivas. Retrovírus são vírus que têm a capacidade de incorporar o seu genoma ao genoma da célula hospedeira e estão envolvidos em várias anomalias na evolução única do polvo altamente inteligente, como estudos puderam verificar. Características como cérebro grande, sistema nervoso sofisticado, olhos semelhantes a uma câmera, corpo flexível e camuflagem instantânea por meio da capacidade de mudar de cor e forma, entre outras características surpreendentes, surgiram de repente de forma suspeita em termos evolutivos. Os genes que dariam origem a essas características parecem estar ausentes de qualquer espécie ancestral concebível e, em vez disso, eles parecem ter sido emprestados de algum evento evolutivo futuro ou devem vir de algum outro lugar do cosmos. O DNA parece emergir com uma rapidez improvável, é altamente complexo, é iniciado em sua forma aperfeiçoada e permanece constante e estável em funcionalidade quase indefinidamente. O código do DNA oferece possibilidades quase infinitas com respeito aos organismos que pode construir e aos ambientes para os quais pode moldar a vida. Nesse sentido, a molécula de DNA pode ser vista como uma tecnologia de terraformação destinada a modificar os ambientes planetários.
A molécula de DNA é incapaz de se construir, pois é dependente de proteínas. Cada proteína é construída a partir de uma seleção de 20 aminoácidos, unidos em uma ordem precisa para formar uma cadeia de 200, e há uma chance em 10 elevado a 260 de uma configuração correta ocorrer apenas por um processo aleatório, e este número é maior do que o total de todos os átomos no universo observável. Isso significa que esse nível alto de complexidade no nível celular não pode ter surgido por acaso e em um período tão curto como aconteceu na Terra, que é de apenas 100.000 anos. Os pesquisadores Maxim Makukov e Vladimir Sherbak, que passaram 13 anos trabalhando no mapeamento do DNA humano para o projeto Genoma Humano, descobriram padrões em nosso código de DNA que sugerem progenitores extraterrestres que desejavam preservar uma mensagem complexa. Qualquer área modificada do DNA deve ser altamente conservada e é essencial para a sobrevivência de um organismo. Essa é a única maneira de ter certeza de que a mensagem codificada seria transmitida até que a vida atingisse uma complexidade suficientemente alta para acessar a mensagem. Todos os humanos vivos têm DNA virtualmente idêntico, diferindo apenas em 0,1%, enquanto os nossos parentes genéticos vivos mais próximos e separados por meros 6 milhões de anos, os chimpanzés, têm cerca de 1,2% de variação em seus genomas, ou seja, eles têm mais diversidade genética do que todos os 7 bilhões de humanos espalhados pelo planeta. Isso significa que a nossa espécie não possui ancestralidade típica entre as espécies de mamíferos relacionadas, o que nos torna um organismo único neste planeta, e é por isso que existem diferenças notáveis e anômalas nos separando dos nossos parentes primatas mais próximos, já que o Homo sapiens é uma espécie relativamente nova. Além disso, há uma diferença de 18 letras entre o genoma de um humano e o de um primata. Esse segmento, denominado HAR1, desempenha um papel no desenvolvimento do padrão e da forma do córtex cerebral, que é a massa cinzenta dobrada que desempenha um papel central na consciência humana. Essas 18 mutações bem-sucedidas, marcando uma aceleração súbita no tamanho e na estrutura do cérebro humano, ocorreram em 2 pontos específicos, um há cerca de 1,8 milhão de anos e um segundo perto de 780 mil anos atrás. A teoria da evolução de Charles Darwin foi baseada principalmente em mutações aleatórias e na sobrevivência do mais apto. Porém, mudanças mais profundas na evolução biológica têm ocorrido em momentos específicos da história dos grupos, ocorrendo de maneira muito rápida e dando origem a espécies estáveis que sofrem pouquíssimas variações subsequentes. Ao longo da história do universo, existe uma tendência aparente de complexidade crescente, com a organização da matéria em sistemas cada vez mais elaborados e interativos. Os saltos evolutivos são processos relativamente repentinos que param por longos períodos em que as espécies existentes possam persistir sem variações fundamentais e sem criar novas espécies, um processo chamado de estase. Enquanto uma espécie persiste, ela permanece relativamente imutável e a sua informação genética é transmitida sem grandes mudanças às gerações seguintes, mas em algum ponto, entretanto, essa estase é interrompida repentinamente e um salto evolutivo para a frente ocorre novamente. O astrofísico Chandra Wickramasinghe sugere a existência de uma ancestralidade cósmica e a possibilidade de uma inteligência superior no universo e de muitos níveis crescentes de inteligência convergindo para um Deus como um limite ideal. Isso significa que a dinâmica da evolução é, portanto,
uma geradora de entidades não só mais organizadas e complexas progressivamente em sua aparência externa, mas também ao mesmo tempo de maior consciência interior. A vida veio originalmente para este planeta do espaço sideral, carregada por detritos cósmicos ou poeira e meteoritos. Os primeiros micróbios a chegar à Terra continham a maquinaria genética para o cultivo da árvore da vida. Eles também mudaram o planeta de uma forma que criou as condições de vida certas, alterando o útero do planeta para que essa semente pudesse crescer ramos e dar frutos, na forma de espécies cada vez mais complexas. Assim, não há processo de evolução, há apenas a atualização de uma potencialidade contida nas sementes antes que ela seja atualizada. A vida está se atualizando em muitos lugares do universo e, neste processo, a vida na Terra é apenas uma amostra das possibilidades evolutivas da vida. A vida é uma manifestação da ordem universal e não uma violação dela. A atualização da vida não se baseia na agressão como uma virtude primária, mas ela opera dentro da ordem do universo e não nos manda para o exílio, para a fronteira de um mundo estranho. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.